galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia com a professora Ilma. Para entendermos esse conteúdo, primeiro nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro dele é ecologia. O que é ecologia? Eco vem do grego de oikos, que quer dizer casa. Logia, logo, quer dizer estudo. Assim temos ecologia, estudo da casa, estudo da interação desses seres vivos com o ambiente em geral, que é o local onde eles vivem, assim é a casa. Por isso que denominamos ecologia, estudo da casa, estudo dos seres vivos e onde estes vivem. Precisamos entender também o que é habitat. O que é o habitat? Habitat quer dizer o local em que uma determinada espécie vive, porque cada espécie está adaptada para viver em um determinado lugar. Então, assim, eles têm que procurar o local onde eles têm uma melhor sobrevivência, que consiga ter alimentos, onde eles conseguem se reproduzir e assim viver de forma harmônica. E se esses animais forem tirados deste ambiente e colocados em outros locais, às vezes eles nem conseguem sobreviver. E nicho ecológico, o que é? Nicho ecológico é um modo de vida desse determinado ser vivo. As relações ecológicas entre eles. É o modo de como ele vive, de que ele se alimenta, como ele se alimenta, quais são os seus predadores, quais são as suas características, qual o horário que ele dorme, como é o modo como ele dorme. Então isso é nicho ecológico. Nicho ecológico, resumindo, é o modo de vida desses animais. Então a diferença entre habitat e nicho ecológico. Habitat quer dizer o local onde um determinado ser vive. Nicho ecológico quer dizer o modo de vida desses seres. Para entendermos melhor, vou citar um exemplo. Existem animais que eles possuem o mesmo habitat, mas nicho ecológico diferente. Por exemplo, a onça e a zebra, eles podem viver na savana africana. Então isso quer dizer que eles têm o mesmo habitat, mas o nicho ecológico é diferente. Eles moram na savana africana, mesmo habitat. A zebra, ela é herbívoro, já a onça é carnívoro. Então, o nicho ecológico é diferente, eles têm um modo de vida diferente. Precisamos entender também a diferença entre os fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos, bio de vida, então corresponde às comunidades vivas de um ecossistema. São as florestas, ou seja, as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, tudo aquilo que tem vida. Já os fatores abióticos são os elementos químicos, físicos ou geológicos do ambiente e é responsável para determinar o funcionamento de uma comunidade. Exemplo de fatores abióticos: água, luz, solo, que é a areia, né? A terra, a temperatura, o oxigênio, o ar que a gente respira, tudo aquilo que nós precisamos para existir, porém que não tenha vida. O fluxo de energia dos seres vivos é transferido através da cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela é uma forma de representar essa transferência de matéria e energia que irá iniciar sempre do organismo produtor, que o organismo produtor são os seres fotossintetizantes, são aqueles que produzem seu próprio alimento, que realizam a fotossíntese com a ajuda da luz solar e sempre irá terminar com um decompositor, que são os seres que obtêm nutrientes e energia a partir da decomposição da matéria orgânica. Na cadeia alimentar também temos os consumidores, que são os seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento. São os seres heterotróficos, que precisam de um outro ser vivo para produzir seu alimento. Na cadeia alimentar, nós temos esses consumidores, que podem ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Por quê? A cadeia alimentar ela não pode ser muito grande. Se ela for muito grande, o último componente da cadeia alimentar já não irá conseguir tanta energia para sobreviver.
Por quê? A sequência de obtenção de alimentos na cadeia alimentar, ela é unidirecional. Existe sempre uma direção e será representada por setas. Então, se eu tenho o produtor que vai produzir alimentos para o consumidor primário, que produz alimento para o consumidor secundário e assim vai, se a cadeia alimentar for muito grande, o último componente ele não tem mais energia. A cadeia alimentar ela pode sofrer variações da quantidade de níveis tróficos dependendo do seu tamanho. Os níveis tróficos é a posição em que uma espécie ocupa em uma cadeia alimentar. Então, se nós temos nesta cadeia produtor, que toda cadeia precisa ter produtor, consumidor e decompositor. Então, o produtor é o que produz seu próprio alimento, os seres fotossintetizantes, que são as plantas, né? Já os consumidores, se nós temos o consumidor primário vai se alimentar das plantas, o consumidor primário será sempre herbívoro. O consumidor secundário irá se alimentar do consumidor primário, que este será carnívoro. O consumidor terciário irá se alimentar do consumidor secundário ou do consumidor primário. Então, este será onívoro, que se alimenta de tudo, tanto de plantas, né, tanto de vegetais como de carne, que são os carnívoros. E temos os decompositores, que os fungos, são as bactérias. Por isso que existe essa variação. Aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. A cadeia alimentar, como eu falei, ela segue uma sequência unidirecional de energia, de obtenção de energia. Então, é bem simples, é só seguirmos as setas. Primeiro, nós temos o produtor. O produtor, ele será sempre um ser fotossintetizante, será aquele que produz sempre seu alimento, com a ajuda da energia da luz solar, que vai transformar em energia. Então, se nós temos o produtor, que é aqui o exemplo, um capim, aí nós temos o consumidor primário, que vai se alimentar do produtor, que o exemplo nós temos o gafanhoto, ele sempre será herbívoro. O consumidor secundário vai se alimentar do consumidor primário, este agora já é um carnívoro. O sapo se alimenta do gafanhoto. Quem vai se alimentar do sapo? A cobra, que agora é um consumidor terciário, que este também pode se alimentar tanto do consumidor secundário, que é o sapo, como do gafanhoto, que é o consumidor primário. E aí nós temos o consumidor final, que é o consumidor quaternário, que vai se alimentar tanto da cobra, como do sapo, como do gafanhoto. Esse consumidor quaternário, se ele morrer, aí acontece a decomposição, que são os decompositores, que são os fungos e as bactérias, irão transformar essa matéria em orgânica e inorgânica, e aí segue o ciclo, que será esses decompositores, né, irão servir de alimentos agora para o produtor, que é o caso é o adubo, e segue o novo ciclo. Se formos analisar agora os níveis tróficos, nós teremos o produtor será o primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, quarto nível trófico e o consumidor final é o quinto nível trófico. Então, em uma cadeia alimentar, o consumidor secundário ele vai ser o consumidor secundário mais o terceiro nível trófico. Então, muito cuidado com isso. Existe a diferença de consumidor para nível trófico. A cadeia alimentar foi uma forma de representar como esses organismos, como os seres vivos na natureza, eles obtêm esses alimentos. E aí foi percebido, depois de muitos estudos, que essas cadeias elas não estão isoladas no ambiente, que uma sempre está em interação com a outra. Aqui nós temos um exemplo de teia alimentar. A sequência de obtenção de energia na teia alimentar é igual à da cadeia alimentar, sempre de forma unidirecional, ou seja, sempre seguimos as setas. A diferença é que nós teremos uma quantidade maior de seres vivos e sempre irá começar pelo produtor. Então, se nós temos uma planta, que é o produtor,
Vamos seguir as setas e ver as cadeias alimentares. O pulgão se alimenta da planta, a aranha se alimenta do pulgão, o chapi se alimenta da aranha, a raposa se alimenta do chapim. Pronto, aí nós temos uma cadeia alimentar. Vamos à outra sequência. A planta, o pulgão se alimenta da planta, a aranha se alimenta do pulgão, o chapi se alimenta da aranha e o gavião se alimenta do chapim. E assim nós já temos uma outra cadeia alimentar. E dessa forma nós temos uma teia, que é a junção de várias cadeias juntas e sempre de uma sequência unidirecional. E assim é essa sequência de obtenção de alimentos, sempre de forma unidirecional, porque a gente sabe que o consumidor secundário ele vai obter alimento do consumidor primário. Então, sempre o último da cadeia ele obtém menos energia do que o primeiro. Importante, na teia alimentar, um animal ele pode ser um nível trófico em uma cadeia e já em outra cadeia, esse mesmo animal já pode ser um outro nível trófico. Por exemplo, observe essa teia alimentar. A planta é o produtor, o bode se alimenta da planta, que é o consumidor primário, a raposa se alimenta do bode, que é o consumidor secundário, e o leão se alimenta da raposa, que é o consumidor terciário. Então, já temos uma cadeia. Vamos fazer uma outra cadeia nessa teia alimentar com os mesmos animais. O bode se alimenta da planta, que é o produtor, logo o bode é o consumidor primário, e o leão agora se alimenta do bode, que este é o consumidor secundário. Observe que em uma teia alimentar, o mesmo animal ele vai seguir níveis tróficos diferentes. Por exemplo, o leão na primeira cadeia alimentar, ele era o quarto nível trófico. Na segunda cadeia, ele era o terceiro nível trófico. As cadeias alimentares e as teias alimentares, elas são caracterizadas pela independência dos seres vivos, onde um organismo precisa do outro. E se retirarmos um determinado organismo dessa cadeia ou dessa teia alimentar, nós teremos agora o desequilíbrio ecológico. Por exemplo, numa cadeia alimentar nós temos o capim, o gafanhoto, o sapo e a cobra. Se nós tirarmos agora o sapo, então irá acontecer uma grande quantidade de gafanhotos no ambiente, pois nós não teremos o consumidor secundário que irá se alimentar dos gafanhotos. Então irá ter muitos gafanhotos e irá formar um desequilíbrio ecológico. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, como acontece a teia alimentar, como é formada a cadeia alimentar, quais são os conceitos básicos de ecologia e até a próxima aula.